Vamos lá, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre a acentuação dos verbos. Os verbos, eles também são considerados e podem ser classificados com relação à posição da sílaba tônica. Então, qualquer palavra na língua portuguesa, assim como eu falei no vídeo anterior, ele pode ser classificado com relação à quantidade de sílaba ou com relação à posição da sílaba tônica. Então, ele pode ser oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tranquilo? Ok? E quando esses verbos estiverem sendo analisados dessa maneira, nós também temos que observar se ele vai receber o acento ou não, tá? E ele vai receber o acento quando? Quando se encaixar naquelas regras que nós estudamos. Eu quero falar agora sobre os verbos oxítonos em si. Vamos lá. Quando o verbo tiver a terminação R, S ou Z, essa terminação ela será eliminada quando você substituir aquilo que vem depois dele por um pronome oblíquo. Olha só. Imagine uma frase e aí tem sujeito, verbo e o complemento, tá? Esse complemento ele pode ser substituído por um pronome oblíquo. Então vamos lá. Ele deve aparar a barba. Aqui eu tenho uma locução verbal, deve aparar. A quem o verbo traz uma informação, esse é o sujeito. Então, o verbo deve aparar, essa locução, traz uma informação sobre quem. Quem deve fazer isso? Ele. Então, ele é o sujeito. Beleza. Então, nós temos sujeito. No caso aqui, uma locução verbal, tá? Então, sujeito, verbo, locução verbal. E depois vem um complemento. Aquilo na qual o verbo está dando como o receptor dessa ação verbal. Olha, o que vai ser parado? A barba. Então, a barba é o complemento do verbo, tá? Eu não poderia parar a frase aqui, olha. Ele deve aparar. Se você não sabe do contexto, eu não posso chegar apenas com essa frase parada aqui. Se eu falasse apenas isso, do nada, eu chegasse e falava, ele deve parar. Você com certeza iria me perguntar o quê? A parar o quê? Certo? Porque esse verbo ele pede um complemento. Então, essa informação, a barba, nesse caso aqui, é o complemento do verbo aparar, tá? Dessa locução verbal que está aqui na nossa frente. Então, o complemento verbal, ele pode ser substituído por um pronome oblíquo. Especificamente, vamos falar do pronome oblíquo a, ou as, o ou os, tá? Hoje eu só quero falar desses pronomes oblíquos. Seguinte, quando eu substituir o complemento verbal por um desses pronomes oblíquos, eu tenho que observar qual é a terminação do verbo que veio antes. Então, se a terminação do verbo for uma dessas três, R, S ou Z, eu vou eliminar o R, eu vou eliminar o S, eu vou eliminar o Z. E o pronome aparecerá com a letra L. Então, eu não vou colocar só o pronome puro, o a. Esse pronome aparecerá lá, ou las, lo ou los. Vamos ver aqui no exemplo, tá? Então, olha, eu tenho sujeito, uma locução verbal e um complemento. Esse complemento eu quero substituir por um pronome oblíquo. O ou a, os ou as. Nesse caso, como é feminino singular, o pronome que mais vai se encaixar vai ser o a, feminino singular também, tá? Então, eu tenho que fazer essa concordância. Beleza, vou substituí-lo por um pronome oblíquo. Só que quando eu substituir um complemento por um pronome oblíquo, eu vou ter que observar a terminação do verbo que está colado com esse complemento. Ó, a terminação do verbo foi R. É uma das letrinhas que eu tenho que eliminar. Então, o R aqui eu vou eliminar. E o pronome vai aparecer com L. Então, eu não posso só botar assim, deve aparar a. Não, deve aparar lá. Então, olha, terminei de
de completar a minha frase, o que eu fiz? Repeti as coisinhas que não mudaram. O que mudou? A terminação do verbo, que foi eliminado o R, e o pronome no qual eu substituí a Bárbara apareceu com a letrinha L, ok? Então, a frase correta, ele deve apará-la. É a mesma coisa que dizer, ele deve aparar a Bárbara, ok? E aí, quando eu tenho essa eliminação de uma dessas letras, R, S ou Z, eu vou observar qual é a classificação dessa palavra com relação à sílaba tônica, desse verbo. Então, eu tenho um verbo aqui, olha, que eu vou dividir a sílaba dele. Ó, aparar. Quando eu chamo esse verbo na casinha dele, aparar, a sílaba que mais sobressaiu foi o A. Se a primeira sílaba de trás para frente mais forte, a última, no caso, ela é uma oxítona. Beleza? Oxítona terminada em A, portanto, deve ser acentuado. Então, os verbos recebem acento também, ok? Eles vão obedecer exatamente a regrinha que nós estudamos na aula anterior. Vamos ver aqui, ó. Fiz todos os exercícios. Eu substituo o todos os exercícios, que é o complemento do verbo fazer, ok? O verbo está falando que fez alguma coisa. Então, essa informação é o complemento. Quando eu quero substituir o complemento por um pronome oblíquo, ou os, nesse caso será masculino plural, será o os, eu tenho que observar a terminação do verbo. Olha a terminação desse verbo, terminou com Z, é uma das letras. Só pode ser R, S ou Z que tem que ser eliminado, tá? Então, eu vou eliminar aqui o Z, ó. E aí, o pronome apareceu com L, filos. Feio, né? Ninguém falou assim, mas essa é a regra, tá? Pus tudo na mesa. E aí, eu substituo o tudo, que é o que foi posto na mesa, pelo pronome oblíquo. Nesse caso, deveria ser o quê? Masculino singular, deveria ser o O. Só que a terminação do verbo, ela não me deixa colocar o O puro, porque o verbo terminou com S, que é uma das letras que tem que ser eliminada e faz com que o meu pronome apareça com L. Então, ó, elimino aqui, o, e o pronome aparece com L. Pulo na mesa. Assim mesmo, gente. Devemos escrevê-la agora. Agora eu coloquei 3 frases para a gente ver se a gente vai colocar o acento ou não, tá? Devemos escrevê-la. Aqui foi substituído, ó, beleza? Agora o verbo. Esse verbo aqui é que eu tenho que reparar se vai assim, receber o acento ou não. Então, quando eu separo a sílaba, escrever, 3 sílabas. Sílaba tônica é o V, escrever. Então, essa é a sílaba tônica que é mais forte. Portanto, é uma oxítona. Essa oxítona, então, ela ficou com o E no final. Toda oxítona que termine em A, E ou O tem que ser acentuada. Então, eu vou colocar o acento aqui. Eu sou obrigada a colocar o acento, tá bom? Por que é o acento circunflexo? Por que mesmo? Porque é um acento que fecha a vogal. Você não fala escrever, você fala escrever, tá? Quiseram pô-los ali. Pôr. Nesse caso aqui, o verbo teria, se não tivesse o pronome, tivesse exatamente aquilo que foi posto, ele teria o R. Então, o R foi eliminado, tá? Então, ó, quiseram pô-los. Ficou assim mesmo. Esse verbo aqui, ele é um monossílabo tônico. Todo verbo que é monossílabo, ele é tônico, porque ele representa ali um feito, uma ação. Então, o monossílabo tônico terminou em O, o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente colocar um acento. Procuraram instruí-lo. O verbo aqui, perto do pronome, vamos lá. Apaguei o I, né? Instruir. Gente, vamos lá. Instruir. Quando eu separo, tem 3 sílabas ainda.
Sílaba que mais se prorrogou, o I. Então, eu tenho aqui um verbo no qual ele é oxítono. Ok? Oxítono terminado em I, eu acentuo? Não. Certo? Não. Portanto, esse verbo aqui, ele é acentuado, isto, I, lo, por causa de uma outra regrinha que eu vou explicar mais detalhadamente no outro vídeo, que é a regrinha do hiato, beleza? Hiato é a separação de uma vogal com outra. Se eu tenho dentro numa palavra duas vogais juntas, e aí eu vou separar a sílaba e essa vogal fica numa sílaba e a outra fica na outra. Ó, nesse caso, houve o hiato do com o i, ou seja, eles estavam juntos. Quando eu separei a sílaba, um ficou em cada sílaba. Então, houve hiato. Quando aconteceu o hiato com a letra I, ok? E ela ficar sozinha ou com S, eu tenho que colocar um acento. Então, esse verbo aqui, ele obedece a uma outra regra de acentuação, que é a regra de acentuação do hiato, que nós vamos ver no próximo vídeo.